matam Jesus na Páscoa. Por quê? A tradição judaica era prata e ouro, mas para nós entrarmos, a prata e o ouro foi suficiente. A prata e o ouro não dava garantia do dote para nós entrarmos como gentios. Por isso que Pedro diz: vocês não foram resgatados da vossa maneira de viver com coisas corruptíveis como a prata e o ouro, conforme a tradição dos vossos pais. Mas qual foi o dote? O precioso sangue de Jesus imaculado, que foi derramado por vós. Ele vai à cruz. Era Páscoa. Ele morre e paga o dote com o próprio sangue. 3 dias depois ressuscita. Participa da contagem do Homer. 40 dias. Participa ressuscitado dos asmos. Com 40 dias, ele diz aos discípulos: ficai na cidade. É cerca de 180 quilômetros, Galileia para Judeia, para Jerusalém. Não vale a pena vocês ir para casa e voltar para a festa do Pentecoste. Fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos. Os judeus, eles acreditavam e defendiam a tese que a santidade estava em Jerusalém, Jerusalém. Eles diziam que Jerusalém, paz, Jerusalém está a perfeição, a santidade, a sabedoria. Os acadêmicos e os mestres, eles diziam que quanto mais longe de Jerusalém você morava, menos santo você era, menos sábio você era, menos inteligente você era. Então por isso que o termo, entre aspas, pode vir alguma coisa de Nazaré que preste, porque está longe de Jerusalém. Quanto mais longe, menos santo, menos inteligente, menos sábios, menos direito das bênçãos de Deus. Agora imagina, tem cerca de 120 crentes, a maioria da Galileia, a 180 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus vai e diz: ficai na cidade. 10 dias depois, ele volta para o Pai. Para você entender, permita exemplificar de novo. O meu filho veio, pagou o dote, e ele vai ter que voltar para Maceió. Quando ele chega em casa, eu chego como pai, e ele diz: pai, já paguei o dote, ela já é minha. Agora, como pai, eu tinha o direito de mandar o penhor, uma garantia. Coloque aí para a igreja ler, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Você vai entender o que o Pentecoste quer dizer. Imagina, que diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Versículo 22, o qual também nos selou e
deu o penhor do Espírito em nossos corações. Isso quer dizer que quando meu filho chega em casa, já pagou o dote, então eu, como pai, tenho que mandar um penhor para a casa da noiva. Penhor é uma garantia de que agora é minha propriedade e eu vou voltar para buscar. Então eu tenho que mandar uma garantia com a minha autoridade. É por isso que quando Jesus chega lá, diz: Pai, eu prometi à minha noiva que o Senhor ia derramar do seu Espírito. Não é para ir e voltar, é para ficar com ela até o dia do matrimônio. Ele vai ficar com ela como garantia. Aí Lucas diz que estavam cerca de 120 a 180 quilômetros, e os judeus diziam: esses não valem nada, são da Galiléia, não são sábios, não são santos. Aí diz Lucas que de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e não vai no templo, vai onde estava a noiva, cerca de 120, sela com o selo de propriedade. Você já viu fazendeiro? Não quero conjecturar ou comparar, mas você passa em fazenda, tem muitos animais que até nem tem porteira, mas tem o selo do dono. E se o dono é brabo, o ladrão olha de longe, mas não toca. Aí vem o Espírito Santo e sela. A Israel foi na pedra, a noiva foi no coração, colocou o selo de propriedade. Tem dono. Por isso que o diabo não queria o Chamepe, mas ele só fica de longe, berrando, rugindo como um leão, porque tem um selo, propriedade exclusiva de Deus. Quem tem o selo? Quem tem? Aí quando o som se espalha, aí Deus desmancha a confusão do Gênesis 11. Foram espalhados confusos. E Lucas em Atos diz que naquele dia tinha varões religiosos judeus, toda parte da terra, toda a região debaixo do céu estava reunido em Jerusalém. Agora Deus vai desfazer o 11 do Gênesis e vai voltar a uma língua só, porque o povo que tem a mesma língua e a mesma fala, ninguém vai segurar. Aí diz que quando o som se espalhou, aí juntou a multidão que estava reunida e começaram a dizer: ora, não são galileus, não são eles de longe, como nós estamos ouvindo eles falar na própria língua que a gente nasceu. Tem alguma coisa diferente. Quando chegaram, ouviram eles cantando, adorando, glorificando na língua, e eles entendiam simultaneamente. Era uma só língua, era uma só fala, era uma só unidade. Aí eles disseram: ora, maravilhado. Mas um grupo dizia: eles são de longe, eles estão bêbados. Aí Pedro sai e diz: irmãos judeus, e vocês que estão em Jerusalém, escute-me, tem ninguém bêbado aqui não, são 9 horas. Isto é o que Deus prometeu por meio do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, as escravas e os escravos também derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão. Pedro nem termina o discurso, já tinha quase 3.000 pessoas vendo a unidade, a mesma língua. Disseram: Pedro, varões irmãos, o que é que a gente faz para fazer parte, para ter isso também? Aí Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e receberei o dom
dom do Espírito Santo, porque a promessa diz a respeito a vós, aos vossos filhos, às vossas filhas, e para quem está longe também. A gente é da Galileia, mas a gente tem direito. Os gentios também têm direito. Quando Deus chamar, vai ter direito. Quase 3.000 almas, movido pela esperança e selados. Agora tem uma garantia de que Ele vai voltar. Olha para o teu lado. Está vendo o selo? Como disse o Nielson, vê se tem um crente pentecostal. Como é que eu identifico? Ele costuma fazer barulho. Se ele faz barulho, o selo está nele. Então você pode estar certo que ele vem, porque aqui começa a guerra. É aqui o desafio da nossa geração. Deixe-me sintetizar. Agora vão fazer de tudo, independente de você ser rico, ser pobre, ser feio, ser bonito, branco ou preto. Mas se entrou e foi selado e está no pacote da noiva, a guerra vai começar. Vão no século I roubar isso da igreja, geração apostólica. Fizeram de tudo para eles desistirem. Prisões, açoites, perseguições, império, coliseu. Mas o selo garante. Eles não desistiram. Vem 64 anos depois de Cristo. Vamos matar Pedro. É o cabeça. Se matar, mataram Pedro, mas a noiva continuou esperando. 67 depois de Cristo, Paulo protagoniza. Vamos matar Paulo, que a noiva para. Aí Paulo escreve a Timóteo, a geração futura: filho, a minha hora está próxima. Olha, eu sei que eu não vou mais sair. Eu estou sendo oferecido para o sacrifício de aspersão. Olha, ei, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Decapitaram Paulo, mas não pararam a noiva. 91 depois de Cristo, primeiro século, quando pensaram que tinham eliminado, aparece o último, um velhinho. Pedro, Paulo não viu Apocalipse. Agora tem um velhinho na Ásia, escrevendo para os jovens e dizendo: filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. Filhinhos, vocês são jovens, são fortes. Aí o imperador Domiciano disse: vamos pará-lo, para ele não pregar mais. Preparou o tacho de fogo, jogou ele dentro. Se ele parar de pregar, não tem continuidade. Quando tiram ele, nem um fio de cabelo queimado. O fogo não pôde com ele. Ou seja, ele sai ileso. Joga na ilha de Pátimo. Quero ver lá ele pregar. A morte não matou, mas a ilha vai isolar.
e ele não vai falar mais nesse Jesus que é rei e vai voltar. Jogam ele aprisionado, sem relação com ninguém, jogado no meio do mar, no meio da ilha. Aí ele diz: irmãos, aqui é João, é onde surge a maior revelação, Apocalipse. Companheiro de vocês na aflição, estava eu preso na ilha de Pátimo por um único crime: pregar o evangelho de Jesus. Mas no dia do Senhor eu ouvi detrás de mim uma voz como voz de trombeta. Quando eu me virei para ver quem era, eu vi 7 castiçais, e no meio tinha um ser semelhante ao Filho do Homem. Quando eu ouvi, eu não resisti, porque o seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés brilhavam como latão reluzente, e tinha um cinto de poder em seu corpo. Quando eu ouvi, e ele falava comigo como voz de muitas águas, eu caí como morto. Ele veio, me pegou com a mão direita e disse: João, tenha medo não, sou eu, sou o primeiro, sou o último, eu tenho a chave da morte e do inferno, e eu estou aqui para te dizer: escreve para a minha igreja, eis que eu cedo venho, e eu venho sem demora. Guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Não parou a noiva. Segundo século, era dos anônimos. Terceiro século, eu estava pregando na Itália, em um congresso de missões. Preguei sábado e domingo em Turim. Na segunda-feira o pastor disse: eu vou te levar por onde os crentes, a noiva, suportou a força do império. Eu chorava. Muitos morreram afogados, mas dizendo que não desistia, esperava o seu rei. Ele disse: não vai dar tempo, senão eu ia te levar no corredor de fogo. Mas eu vou te contar. Ele disse: o imperador romano disse: eu vou mostrar para esta geração que esse Jesus está morto, não é rei e não vai voltar coisa nenhuma. Preparou um tacho, mandou prender os cristãos que pudessem, e ia mostrar: se eles não desistissem, iam ser jogados no fogo, iam morrer queimados, triturados pelo azeite, igual ia morrer, igual o seu rei. Então chegou o dia, reuniu uma multidão maior do que, muito maior do que nós aqui, de romanos, para ver a morte da noiva de Jesus. Aí prenderam, chamou os soldados, o fogo aceso, o azeite fervendo, daqui para o outro lado da rua, o corredor. Os soldados arrancam os crentes acorrentados dos buracos e olhavam para eles e diziam: aquele fogo é para vocês, se vocês não desistirem desta fé que vocês pregam. Aí eles começavam a querer soltar um do outro. O pastor dizia: as correntes faziam barulho. Eu perguntei, eles queriam correr. O pastor disse: não, Bento, eles estavam tão convictos do que tinha na promessa, que quando viu o fogo, viu os soldados e a multidão de romanos, ele dizia: me larga, me solta, que quem vai entrar primeiro sou eu quero ver o meu Senhor primeiro do que você. Mas eles não desistiam. Jogavam de 2 em 2 no fogo. Os romanos vibravam. 20 minutos foi o suficiente. Silêncio dos romanos. Eu disse: pastor, o que houve? Bento, disse ele, os crentes que foram tirados do tacho, que foram jogados no tacho, começaram a pular de dentro do fogo, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. Quando os romanos viram, emudeceram. Os crentes que estavam amarrados começaram a cantar cântico de glória, e os que saíam do tacho começavam a correr e gritar: os deuses de Roma são fracos, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo. Ele vem, ele vai voltar.
Século IV, geração triturada, mas não desistiram. Século XII, século XIII, 1229, o clero religioso disse: vamos tirar a Bíblia da mão deles, para pará-los. Tiraram a Bíblia, mas a noiva continua esperando. Deus levanta os pré-reformadores, John Hus, na região da Moêmia, e vai escrever literatura. Século XVI, a geração reformadora por Martinho Lutero começaram a inventar que o sangue, a glória, Deus não fazia mais nada, o que valia era o purgatório. Aí Deus levanta Martinho Lutero defendendo as suas teses, que o justo vive e espera pela fé. Século XVIII, a geração do avivamento, a geração moraviana, que jovens se vendiam como escravo para evangelizar escravo. Século XVIII, 1700, geração que pregava a volta de Jesus. John Wesley pregava um sermão simples. Aí um grupo de catedráticos foi a ele dizendo: o teu sermão é fraco, como é que tu consegue juntar uma multidão na praça para ouvir esse sermão? Ei, isso é balela, o que é que tu tem? Aí Wesley diz: primeiro eu me coloco em chama e o povo vem me ver queimar, o povo vem me ver pegar fogo. A geração do avivamento. Século XIX, a geração determinada, Charlie Finney, jovem John Wesley, jovem D.L. Moody. A história diz que Deus o tirou de engraxar sapato. Ele se apaixonou tanto pelo tema volta de Jesus, que se preocupou em ganhar almas. Prometeu ao Senhor que ia ganhar uma alma e orar pelo menos uma alma todo dia. E todo dia ele orava por mais de uma. A história diz que chegou um dia que ele chegou à noite e ele não conseguiu orar. E ele não perdia tempo, preocupado com a volta de Jesus. Quando ele não conseguiu orar, chegou a noite, o desespero bate, comprometimento, e ele vai para a rua, não ora por ninguém. O frio chega, ele senta no meio-fio. Quando ele senta no meio-fio, começa a chorar em voz alta, porque não conseguiu orar por uma alma naquele dia. Aí vem o carro dos soldados da patrulha e vê aquele jovem no meio do frio, chorando no meio-fio. Diz a história que eles descem. O que é que está acontecendo? D.L. Moody diz: eu prometi ao meu Senhor que breve voltará, que eu todos os dias ia ganhar alma para ele, e hoje eu não orei por ninguém. Os soldados bateram na nuca e disseram: vá para casa, filho, está muito frio. Entraram no carro: amanhã você ora por alguém. Mas ele não saiu. Os soldados deram a volta num quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. A chama entrou no carro policial e eles começaram a chorar, começaram a gritar: o que é que está acontecendo? Foi aquele jovem. Quando voltaram, ele ainda estava lá. Eles desceram do carro gritando: a gente quer aceitar o teu Jesus, ora por nós, a gente quer aceitar o teu Jesus. Geração século XX, 1904, um jovem de 13 anos se preocupou com a volta de Jesus. Evan Robert procurou o pastor e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito e pregar a volta de Jesus. Vai orar. Passou 13 anos orando. Esse negócio, filho, é bonito. Esse negócio só de tirar o pé do chão é lindo, mas não vai funcionar não. O negócio é o joelho no chão e o clamor a Deus. Ele passa 13 anos orando. Com 13 anos o Espírito Santo pega ele. Ele começa a pregar nos igreja. O culto só tinha hora para começar e ele pregava a volta do noivo, mas não tinha hora de terminar.
batismo, cura, era praxe. Ou seja, foi o maior avivamento daquela época na Europa, século 20, 1906. Um negro chamado William Seymour, jovem, vai pregar em Los Angeles. E qual é o tema da mensagem? O selo, batismo com o Espírito Santo. É rechaçado, prega uma noite e na outra não consegue, porque os não deixaram ele entrar na igreja. Ele faz um comprometimento, um irmão hospeda ele, e ele diz: só vou sair da oração quando Jesus aviva esta nação, América do Norte. Juntou um grupo de irmãos, começaram a orar. Com 3 dias de oração, o avivamento vem. A alegria foi tão grande que o primeiro sótão quebra e eles caem, falando línguas estranhas. Quem passava na rua aceitava Jesus e era batizado simultaneamente. Século 20. A mensagem que os nossos pais pregavam era arrebatamento. Não tinha anel no dedo. Hoje a gente pode fazer muito mais que eles. Aonde eu chego, nos aeroportos nacionais e internacionais, tem gente querendo tirar foto, selfie. Eles não, nem aeroporto tinha, era em cima de lombo de burro, a pé, não tinha hotel, era no banco da igreja, quando tinha debaixo dos pés de árvores que dormia. Em vez de selfie, era xixi podre, era tomate podre. Mas eles não abriam mão de pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e vai voltar. Os nossos cultos não tinham celebridades. Hoje temos, podemos fazer mais. Os nossos cultos não tinham renomados, não, mas os nossos cultos eram diferentes. Em qual aspecto? A gente não dependia de pregador nem de cantor. O culto já começava em casa, no hino da harpa. Jesus batizava, Jesus curava, e a gente era renovado na esperança do arrebatamento. Chegou o século 21. E agora é a nossa vez. Vocês não imaginam a contundência desse tema que foi escolhido. Toda essa história, desde o Pentecoste até aqui, foram feitas por homens como nós e mulheres como vocês. E agora é sobre os nossos ombros. Nós temos que fazer legado para os nossos filhos. Estamos sendo bombardeados pelos reformados, pelos céticos, que dizem que a gente é louco, que nós somos loucos, que esse negócio de Pentecostes só foi para a igreja primitiva. Eu recebo ligações e mensagens de doutores dizendo: Bento, tu não vai ter mais agenda, porque a geração atual não quer saber mais de Bíblia nem de Pentecoste. A geração atual quer saber de mensagem estimulativa, de coach, que é bonito e é bom ouvir quem prega.
Para de pregar Bíblia e Pentecoste e arrebatamento, porque a nova geração não quer saber mais disso. E eu respondo: então você não conhece uma geração pentecostal que eu conheço, porque eu vou continuar pregando Bíblia, vou continuar pregando Pentecoste, porque ainda tem uma geração, ainda tem geração Chamebes que acredita, que ainda fala em línguas estranhas, que ainda crê na volta de Jesus. Deixa eu ouvir o barulho dessa geração, deixa eu ouvir. É a nossa vez. Olha para quem está ao teu lado, diga: ele vem já. E eu vou estar esperando, pegando fogo. Eu não vim com a proposta de massagear o seu ego. Eu vim pregar Bíblia. Eu vim dizer que a hora está chegando. Segundo os estudiosos, esta é a última geração. Então a trombeta pode tocar hoje. Pode tocar hoje. A perseguição não parou a noiva. O Império Romano não parou a noiva. O Coliseu não parou a noiva. A peste bubônica não parou a noiva. A Segunda Guerra Mundial não parou a noiva. Na nossa geração a pandemia veio, e eu recebi muita mensagem e ligação de céticos dizendo: quero ver agora, vocês não são mais nada, a porta da igreja está fechada, quero ver vocês fazer barulho agora. Pensava eles que a gente depende de alvenaria. Enquanto eles pensavam que a gente ia desistir, tinha jovem, tinha crente na casa falando línguas estranhas, tinha mulher na cozinha dando glória a Deus, tinha homem no trabalho dando glória a Deus. Quando eles pensavam que a gente ia parar, olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui, dizendo: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Fique de pé, por favor. Você está sentindo o peso da sua geração? Não é só ouvir. Então, se você puder, vire para esse crente que está do seu lado. Se você puder, se for do mesmo sexo, olhe para ele, olhe para ela, olho no olho, e diga a ele: a hora está chegando. Diga: eu ouvi, disse João, o barulho de uma grande multidão, barulho como voz de muitas águas, e eles diziam: aleluia, o nosso Deus Todo-Poderoso reina, reina, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Porque as bodas do Cordeiro está chegando, e a esposa já está pronta. Cadê a noiva que tem o selo? O diabo só vai rugir, mas o selo está aí. Enquanto ele não vir, a noiva já está esperando. Diga comigo: a casa já está pronta, a noiva já está pronta, só falta a trombeta tocar. Quem vai subir? Então olha para ele e diz: me faz um favor. Mais forte, diga: me faz um favor. A partir desse Chamebe, se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, que o selo tinha apagado, dá um recado a ele: vai ter que me engolir, que eu vou sair pegando fogo, vou sair dizendo: ele vem, ele vem, ele vem. Abraça ele,
abraça ela e pega fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Geração da última hora. O encontro do noivo com a noiva será lindo. Por isso que mais de 2.000 anos o inferno reuniu tudo que ele pode, e quanto mais bate, mais a igreja cresce. Quanto mais diz que a gente é louco, é que a gente fica doido por esse Jesus. Já me disseram, esse nego, esse velhinho é um macumbeiro. Se macumbeiro for esperar Jesus, eu vou fazer macumba todo dia. Agora olha para quem está ao teu lado, diz: o velhinho tem 60 anos e não tem vergonha de ser pentecostal. Olha e diz: tu vai perder para o velhinho? Diga: não, eu vou entrar no fogo, eu vou entrar no fogo, eu vou entrar no fogo. Batiza aqui agora, Jesus. Eu já vi congresso de Jesus batizar centena. Ai, alaia rabagaias. O Espírito Santo está usando alguém aí. Recebe uma língua variante. Corre aqui, corre aqui.